Gurizada, o negócio é o seguinte, esse aqui é um daqueles vídeos que eu abro a câmera, coloco para gravar e não vai ter muita edição. Na verdade, não vai ter nada de edição, né? Tá, pouquinho só. Mas para o vídeo, cortes e pausas e tudo mais, não vai ter nada de mudança, ok? Quero falar para vocês aqui sobre o que eu estou chamando de guia completo do Luiz Castro nesse começo de Grêmio. O que eu vou considerar? Vou considerar ideias do treinador, de tudo que eu vi em jogo, em análises, mas muito também sobre entrevistas que acabei acompanhando desse português que veio treinar a equipe do Grêmio, bom técnico Luiz Castro, para não dizer ótimo. Estarei acompanhado aqui, ó, da minha prancheta e das pedrinhas aqui que simbolizam os jogadores. Aqui, ó. E aí a gente vai montando aqui as nossas ideias. Para não ter muita enrolação, muita delonga, só faço aquele pedido para você, se você gostar do conteúdo, colabora aqui com a plataforma, você sabe qual o jeito, você sabe de que forma colaborar aqui com o canal e, claro, se gostar do conteúdo, fica por aqui. Primeira coisa que é muito importante a gente analisar nesse contexto de Luiz Castro. Primeiro que tem a minha opinião e tem a minha análise. Por que isso é diferente? Opinião, cada um tem a sua opinião, cada um expressa da maneira que achar melhor, tá? E por que isso é diferente de análise? Porque, na minha opinião, vão ter conceitos do meu estilo de jogo. Primeiro que se eu fosse treinador, seria uma grande insanidade do clube, me colocasse como treinador, mas em eu sendo comandante de alguma equipe, teria algumas ideias de jogo, alguns princípios, tá quente aqui, algumas ideias de jogo, alguns princípios que eu adotaria, que eu levaria para o meu time. Mas isso não torna as ideias do Luiz Castro, que venham a dar certo ou não no Grêmio, erradas ou certas. É só a minha opinião. A análise tem que levar em conta o que ele acha. Então, definido isso, deixado bem claro essa diferença, vamos partir para as ideias do Luiz Castro. E aqui eu vou pegar já a primeira pedrinha, até vou colocar o goleiro aqui para não ficar sem o goleiro, né? Nosso arqueiro. E depois eu falo de cada um. Vou colocar a primeira pedrinha aqui já com o número 5, tá? Vocês verem ali, número 5, tá? Por que eu vou colocar como número 5? Porque é o primeiro volante e é a peça mais fundamental desse time do Luiz Castro. Vocês vão ver ele falando em alguns momentos da peça 6, né? Mas é a mesma coisa, em alguns lugares do mundo se conhece como a posição 6. Aqui no Brasil a gente tem o camisa 5, né? Que é essa primeira posição de meio campo. Ele também vai chamar, em algumas vezes, de pivô, né? Com T mudo no final, né? Pivô. Isso ele falou com essas palavras. Esse jogador é o coração da equipe, tá? E o que precisa ter o pivô? O que precisa ter esse primeiro jogador aqui do meio campo do Luiz Castro? Precisa saber jogar sob pressão e precisa ter muito bom passe. Então, características físicas eventualmente são bônus, mas são dispensáveis, tá? Precisa ter muita intensidade, saber encontrar espaços. Essa expressão também ele usou em entrevistas que eu acompanhei. Precisa encontrar espaços, ter boa qualidade de passe e saber jogar pressionado. Por quê? Vocês já vão ver aí na sequência. Então, o primeiro ponto, principal princípio do time do Luiz Castro é esse pivô, é esse camisa número 5, esse primeiro volante. Vou usar aqui outras duas pedrinhas, que a gente costuma usar esses números nessas posições, dos pontas, tá? Número 7, número 11. Por que eu vou usar essas duas pedrinhas nessas posições? Porque é outro princípio de jogo do Luiz Castro, ter esses dois pontas, vamos ver se eu consigo fazer assim, ó, dois pontas bem abertos. Aqui vou fazer um adendo só, que pode haver uma variação, tá? Eventualmente, dependendo da saída de jogo do time do Luiz Castro, não vai ser um ponta aqui, ou não vai ser um ponta aqui, vai ser um lateral avançado. Mas isso é uma questão secundária. O que vocês têm que ficar na cabeça é que ele sempre deixa
claríssimo a importância de se ter dois jogadores bem abertos. Isso é princípio no time do Luiz Castro. Então muita gente vai falar assim: ah, César, mas não pode que o Grêmio jogue com uma dupla de ataque? Olha, pode, dependendo, se mudar muito a ideia do Castro, pode, mas não é uma tendência, mas nem de longe que aconteça, tá? A fortíssima tendência, eu diria que quase com 100% de certeza, é que esse princípio vai ser seguido de se ter dois jogadores bem abertos aqui, dois pontas, ok? O terceiro ponto que eu venho trazer para vocês aqui, e uma questão importante sobre os pontas que eu acabei não destacando. Intensidade, isso é muito fundamental. Esses dois jogadores abertos do time dele precisam estar o tempo inteiro correndo, estar o tempo inteiro se movimentando, estar o tempo inteiro cumprindo taticamente algumas funções importantes. Pode ser bem aberto, pode eventualmente, como eu disse, numa troca de posição, esse ponta vir para dentro, né, e fechar um pouco mais perto da última linha, ou eventualmente numa troca de posição ali na hora da jogada, numa condição de vir buscar jogo, ou numa condição de ajudar na marcação, não interessa. Precisa estar sempre em movimento e intenso, tá? Intensidade é sim palavra-chave nesses dois pontas aí do time do Luiz Castro. E ele fala uma outra situação que é muito fundamental, e aqui vem o terceiro ponto. O jogo é uma conquista de espaços. Eu gosto muito, muito, muito desse tipo de pensamento aqui do Luiz Castro, tá? O jogo é uma conquista de espaços, porque de fato, é como se tivesse numa batalha e aí você fosse conquistando metros, conquistando quilômetros para aproximar da linha do teu adversário, tá? Isso o time do Luiz Castro faz e faz bastante, essa conquista de espaços. E agora eu vou completar aqui com os outros jogadores, tá? Nosso lateral direito, nossa linha aqui de defesa, nosso lateral esquerdo, nosso centroavante, tá? E aqui vou colocar duas peças dessa maneira, mas vocês vão entender, tá? Do que se aproxima isso aqui? Não sei. Talvez um 4-3-3, talvez avançando um pouquinho mais aqui, baixando esses dois jogadores, um 4-1-4-1, não sei. Ou dentro do que o Luiz Castro gosta de fazer em jogos que ele precisa, um meia mais centralizado, dois volantes, o que ele chamou já em algumas entrevistas de duplo pivô, né? Ou seja, dois jogadores que tenham funções parecidas aqui nesse meio de campo para poder fazer aqui a basculação da linha ou mesmo a troca de posição e a troca de bola, né? Troca de corredor, melhor dizendo, para a jogada tanto defensiva quanto ofensiva. Isso são pontos fundamentais, tá? Então, pivô, que pode ser único ou pode ser duplo, dois pontas aqui, né, para fazer essa abertura da última linha do adversário, são muito importantes. E esse meio-campo que normalmente é com três jogadores, ou dois atrás e um na frente, ou um mais atrás e dois na frente, tá? Esses são os princípios básicos em termos de tática do time do Luiz Castro. O resto pode variar e variar bastante, como vocês vão ver a partir de agora. Um ponto muito importante é ter muita gente na hora da finalização. Então, eventualmente, a gente vai ter uma jogada construída pelo lado direito, apoiada. Tive que fazer um pequeno corte aqui na edição, mas, enfim, por questões externas aí. Vamos lá, vamos seguir. Eventualmente uma jogada pelo lado direito vai ser construída, o lateral, o meia, ou esse meia central, esse ponta, vão trocar a bola por aqui, jogada vem para a linha de fundo, e aí na inversão, muita gente se concentra dentro da grande área para fazer a finalização, tá? Muita gente se junta ali dentro da grande área para finalizar. Ter muitas possibilidades de finalização é também um dos princípios do jogo do Luiz Castro, tá? É também um dos princípios do jogo do técnico português. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque vai ser difícil a gente ver um jogo muito mais direto. Isso ele falou também em entrevistas,
que eu vi. Ele preza pela estética do jogo. O jogo tem uma estética. Tem um jogo bonito e tem um jogo feio, que a gente sabe comumente como funciona, né? Tem técnicos que não se importam muito com ter um jogo feio o tempo todo. E a gente conhece bem alguns nomes. Mas ele preza pela estética, preza por um jogo também bonito, que passe pelo meio-campo, que seja construído e que seja bem orientado. Então, eventualmente, vamos lá, se a gente vai estar com uma linha mais acima, e aqui vamos lá numa construção, talvez um pivô, os dois jogadores aqui bem abertos, uma última linha do adversário, uma circulação de bola pelo meio dessa maneira, ou com o lateral aproximando um pouco mais, o ponta vindo por aqui, esse jogador abrindo com 3 jogadores mais atrás. Tem algumas possibilidades diferentes. O que vai fazer o time do Castro? Encontrou um adversário fechado. Aqui eu vou colocar um adversário aqui para que a gente possa ter uma noção, tá? Vai ser rápido, eu prometo. Eu prometo, vai ser rápido aqui a colocação do nosso adversário, que você sabe, é sempre adversário em vermelho, né? É sempre adversário em vermelho. Tá aqui, ó, a última linha, colocando a zaga, colocando os volantes, colocar uma marcação estilo um 4-4-2, tá? A gente possa ter uma noção. Eventualmente o adversário vai estar marcando fechado, um bloco extremamente baixo. O que vai fazer o Castro? Vai acumular jogadores aqui na ponta, né? Fazer um jogo mais aberto, e aí a bola vai circular. Colocar a bola do lado direito. Aproxima jogadores por aqui. Para quê? Para que na inversão essa bola venha encontrar novos jogadores aqui do outro lado. Então, acumula de um lado para atacar pelo outro. Ah, César, mas o time adversário está fechado. Não tem problema. Não encontrou essa possibilidade, esse timing, ele usou também esse termo, né? Não encontrou o timing aqui para poder avançar sobre a última linha do adversário. A bola que estava aqui de um lado, circula, vem para o outro. Não tem problema. Roda por aqui, não encontrou, roda para cá de novo. Rodar a bola é uma das possibilidades do time do Luiz. E aí você vai me perguntar, mas o time do Castro, ele é um time mais vertical, é um time que ataca a todo momento, a toda hora, buscando espaço, ou é um time de construção? Depende. Se a linha do adversário estiver muito baixa, constrói mais, roda mais, circula, acha espaço, acha o timing certo. Se a linha do adversário permitir, se a última linha do adversário mexer demais, ou se as movimentações ofensivas derem certo, aí você acha muito mais ali o espaço vertical na velocidade e ataca também. Se tiver possibilidade de atacar, ataca. Se não tiver possibilidade de atacar, circula a bola. Isso também é um dos grandes princípios aí do técnico Luiz Castro. E aí, retirando o time adversário de campo, fazendo aqui de novo essa retirada, sacar aqui a bolinha, tirar também os adversários, para a gente poder falar sobre posições e nomes para finalizar aqui o vídeo, já agradecendo bastante você que está por aí. E aliás, se você ficou até aqui, não esqueça, hein? Não esqueça, precisou de pintura residencial ou predial, @Saturno Pinturas, vou deixar o arroba por aqui, tá? Olha só, se a gente for pensar um time num 4-2-3-1, muda um pouco, tá? Mas vamos lá. Goleiros, Grando, Menegon, Beltrame e Volpe, esses que se apresentaram. Acho que o Grando vai ter mais possibilidade de jogo. E também tem uma possibilidade de reforço, mas com o que a gente tem agora, eu apostaria em Grando, tá? Nas laterais, eu não sei como é que vai ficar a situação do João Pedro, tenho dúvidas, mas a gente começa com o Marcos Rocha de um lado, o Marlon do outro lado vai ser o titular também, com eventualmente o João Pedro sendo uma das opções, e agora o Caio Paulista também sendo o lateral pelo outro lado, uma das opções é do Caio Castro. Ai, meu Deus, do Luiz Castro. Caio Castro não treina nada, cara, é o ator lá. Olha só, aí nessa posição de pivô, né, nessa posição de primeiro volante, primeiro nome que você tem, Arthur. Acho que Arthur tem toda a condição
né, tem toda a possibilidade de ser justamente esse pivô, de ser esse primeiro volante pensador, cerebral, dono do meio-campo e dono do time. Outras opções que eu coloquei aqui, tá? Cuejar é uma possibilidade de ser, né, esse primeiro volante do time do Castro. Não vejo como lá o grande titular, mas eventualmente pode estar por ali. E também o Dodge, com uma função um pouquinho diferente, a gente sabe, ele é primeiro, mas pela intensidade, dependendo da condição, se não tiver ninguém por ali, ele pode quebrar um galho, pode cumprir, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Coloquei como MC, tá, o meia central, essa segunda posição. O Grêmio vai ter um segundo volante ou vai ter um meia central? Eu já falei para vocês, não quero me tornar repetitivo. Depende, tá? Depende do jogo, depende da estrutura. Mas jogadores que poderiam cumprir por aqui. O próprio Dodge, né, sendo uma opção um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de intensidade. Mas Thiaguinho pode cumprir essa função. O próprio Edenilson, eu não sei como é que vai pensar aí o Castro a função do Edenilson, mas eu apostaria uma possibilidade dele. Mas eu acho que um nome vai aparecer por aí. E aí eu tô apostando. Monsalve, numa volta, eu acho que Monsalve pode cumprir uma função aqui. Ah, mas ele não é segundo volante, como é que ele vai marcar e tudo mais? Cumprir uma função em determinado momento, sob determinada estratégia, tá? Eu acho que isso pode acontecer, faria uma aposta. Tenho dúvidas de como ele vai compor com o Noriega, se uma dupla de zaga, se os volantes. Aliás, eu nem falei, né, dos zagueiros, mas assim, tem Balbuena, Martins, Kahneman, Luiz Eduardo, Eli, Vieri e Wagner Leonardo. Se fosse para apostar, eu apostaria no Martins com Wagner Leonardo para saída, para arrancada de temporada, tá? Acabei não falando ali dos volantes. Para um meio atacante, que eu coloquei como um meio atacante, que vocês viram, pode cumprir com dois a função de meio ou ser mais isolado, colocamos aqui, né, Cristaldo, Jefinho, Riquelme. Cristaldo sendo um jogador um pouco mais experiente, talvez não fique, talvez seja negociado, inclusive, né? Mas Jefinho e Riquelme, dois jogadores um pouco mais jovens, né, para essa função, para serem experimentados, para serem vistos. E o grande nome que eu coloco aqui para iniciar, para a arrancada desse time do Grêmio, William. Pela falta de vitalidade física, eu acho que o William não vai cumprir uma função de ponta nesse time do Castro. Eu acho que ele vai ser mais esse meia cerebral para jogar na entrelinha, para jogar encostando no ataque, para fazer uma combinação ali de losango. Eu acho que ele vai ser esse jogador um pouco mais centralizado no ataque. Os pontas que a gente tem hoje, Aravena, Muso, Mac, Pavon e Roger. Tá? Esses são os jogadores para cumprir essa função. Vou acrescentar o TT. Se o TT, né, tiver no Grêmio, ele é titular. Então o TT joga do lado direito, com a Muso jogando do lado esquerdo. O TT não está. Olha, eu apostaria, sinceramente, em um Pavon por esse lado. Por conta dessa fisicalidade que precisa ter esse ponta do Grêmio, tá? Até por isso eu acho que o time está buscando alternativas nessa função. Tem jogadores, mas não exatamente das características que o Castro gosta para essa função, que são dos jogadores táticos, né, dos lados do campo. E para essa função mais centralizada, o homem terminal, finalizador, que pode sim fazer uma jogada mais baixa de combinação, né? Ou pode ser justamente esse cara mais cravado no ataque. Carlos Vinícius, André Henrique e Bright White. Bright White ainda, né, fisicamente impossibilitado, então Carlos Vinícius começa como grande titular, mas com André Henrique eu tenho um bom pressentimento aí que o André Henrique pode fazer uma temporada ainda melhor pela equipe do Grêmio, tá? Essa foi a minha análise, esse foi o meu guia completo aí do Luiz Castro nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho no Tricolor. Se vai dar certo ou não, eu não sei, nem tu não sabe, nem o próprio Luiz Castro sabe. Mas eu aposto que tem boas possibilidades disso dar certo, tá? Tem boas possibilidades disso dar certo, o Luiz Castro fazer um grande trabalho. Cabe a nós analisarmos o que vai acontecer, obviamente, mas ter paciência e não cair no papinho de qualquer um por aí na mídia. O negócio tá feio aqui, hein? Tá complicado.
Não cair no papinho de qualquer um aí de mídia que queira colocar uma pressão extra no trabalho do Castro, que vai sim fazer uma reconstrução na equipe do Grêmio. Fique atento aos papinhos que você ouve por aí. Beijo, abraço, aperto de mão.